Olá, eu sou o Procurador Federal Carlos Mendonça, professor de Direito Previdenciário, e no programa Saber Direito Responde de hoje, nós temos 3 convidados que vão fazer diversas perguntas relacionadas ao tema Direito Previdenciário, e aí eu vou responder. Os convidados são a Fernanda, o Gabriel e a Camila. Vamos começar aqui com a pergunta, então, da Fernanda. Professor, como o Brasil está lidando com o déficit previdenciário? Ele está ligado ao aumento da expectativa de vida? O déficit previdenciário ele tem sido combatido através de mudanças constitucionais. Existem 3 maneiras de você combater o déficit previdenciário. Ou você aumenta a contribuição, ou você aumenta o tempo de contribuição, ou você diminui o valor dos benefícios. As 3 medidas já foram adotadas pelo governo. Você perguntou também se o aumento da expectativa de vida tem reflexo no déficit previdenciário. Tem total influência sobre o déficit previdenciário, porque na medida em que o segurado recebe por mais tempo o seu benefício, isso significa um maior dispêndio de numerário da Previdência e contribui decisivamente para aumentar o déficit previdenciário. Então, aumento de expectativa de vida tem tudo a ver com déficit previdenciário. Só para você ter uma ideia, o brasileiro na década de 50 vivia 58 anos. Hoje a expectativa de vida é de 73 anos. Houve um aumento em pouco mais de 50 anos, de 15 anos na expectativa de vida, portanto, receber um benefício por mais 15 anos, com certeza, aumenta o déficit. Pergunta agora do nosso aluno Gabriel. Professor, o servidor público aposentado pode ser servidor público novamente? Sim, o fato de um servidor já ter se aposentado não impede que ele faça um novo concurso, só que ao assumir, ele vai ter que fazer a opção pela remuneração. Se o cargo que ele conseguiu ser aprovado tiver uma remuneração superior à da sua aposentadoria, ele poderá fazer essa opção, que não pode receber a aposentadoria e a remuneração da atividade. Todavia, o artigo 37, parágrafo 10 da Constituição, permite a acumulação de aposentadoria com remuneração de atividade em 3 situações. A primeira são os cargos acumuláveis. Então, se eu puder acumular o cargo na atividade, eu também poderia acumular o cargo na inatividade. A outra possibilidade é o servidor aposentado ser eleito para um cargo eletivo. É perfeitamente possível a acumulação de aposentadoria com remuneração de cargo eletivo. E a última é o servidor aposentado ser convidado para ocupar um cargo de direção e assessoramento superior, mais conhecido como DAS. Então, para essas 3 hipóteses eu posso acumular, nas demais o servidor aposentado terá que optar pela remuneração. Camila. Professor, quem tem direito à assistência social? O artigo 203 da Constituição, ele é muito claro a afirmar que a assistência social será prestada a quem dela necessitar nos termos definidos em lei. Então, é a lei que vai definir quem é o destinatário daquela prestação assistencial. Eu posso exemplificar para você, por exemplo, o benefício assistencial, mais conhecido como LOAS, aquele benefício de um salário mínimo. Quem são os destinatários desse benefício de um salário mínimo? O idoso e o portador de deficiência. Caso o idoso ou o portador de deficiência pertença a uma família cuja renda per capita familiar seja inferior a 1/4 de salário mínimo, eles terão direito a esse benefício assistencial que é pago no valor de um salário mínimo. Muitas pessoas confundem até com aposentadoria, né? Já vi muitas pessoas dizendo, o meu vizinho nunca trabalhou e recebe um salário mínimo de aposentadoria. Na verdade, é um equívoco, ele recebe um benefício assistencial. Tanto é um benefício assistencial que ele não tem direito a 13º, então o LOAS ele não é pago na forma de 13º, e se esse cidadão vier a falecer, esse benefício assistencial nunca será transformado em pensão. Então, os critérios são definidos pela legislação para cada benefício assistencial. Fernando, outra pergunta. Como o direito previdenciário tem se posicionado diante da união estável? Na verdade, a Previdência Social, o sistema previdenciário, é um serviço público, né, que cumpre o seu mistério de acordo com o que está previsto em lei. São atos vinculados. Não há discricionariedade nenhuma na concessão de um benefício. Não cabe à Previdência decidir se uma pessoa tem ou não direito a um benefício. Essa decisão cabe à legislação. Então, se a lei consignar que determinado benefício requer esses requisitos, a Previdência vai lá e simplesmente cumpre. O problema da união homoafetiva é que a Constituição tinha um dispositivo expresso, afirmando que a união estável é de pessoas de sexos diferentes, entre um homem e uma mulher. Mas a realidade social demonstra que existem várias pessoas que
formaram união estável homoafetiva, pessoas do mesmo sexo. Então, várias decisões judiciais já determinavam que a Previdência acatasse pedidos de pensão de pessoas do mesmo sexo. Só que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo que, em função da dignidade da pessoa humana, da proibição de qualquer tipo de discriminação, principalmente em relação ao sexo, as pessoas que formaram união homoafetiva hoje são tratadas como união estável heterossexual. Elas também têm direito à pensão sem qualquer tipo de discriminação. Isso não é mais um problema da Previdência. A Previdência já absorveu essa decisão, então essas pessoas não terão dificuldade nenhuma em postular um benefício, por exemplo, de uma pensão por morte. Pergunta agora do Gabriel. Professor, em relação ao direito previdenciário internacional, a contribuição do INSS no Brasil se torna ineficaz? Na verdade, pode se tornar ineficaz ou não, depende do objetivo desse brasileiro que está indo para o exterior. Se ele for para o exterior e não tiver mais interesse em retornar ao Brasil, ele só vai poder utilizar esse tempo de contribuição do Brasil no outro país, se o outro país tiver um acordo internacional com o Brasil. Esse acordo permite que aceite-se no exterior o tempo do Brasil, assim como o Brasil aceitaria o tempo de serviço prestado no exterior. Então, essa pessoa que vai trabalhar no exterior tem que ter o cuidado de observar, de pesquisar se há um tratado internacional entre o Brasil e o país que ele vai residir. Se esse tratado já tiver sido assinado, o tempo de serviço no Brasil será levado lá para o exterior. Fora isso, ele tem a possibilidade de continuar contribuindo para o sistema previdenciário brasileiro, mesmo estando no exterior, porque com isso ele vai continuar consignando o seu tempo de contribuição e pode ser que no futuro ele obtenha uma aposentadoria no Brasil, mesmo morando no exterior. Essa é uma questão que envolve existência ou não de tratados internacionais. Pergunta agora da Camila. Professor, quem tem direito à licença maternidade dentro da união homoafetiva? Bom, o salário maternidade é um benefício devido às mulheres, tá, cujo fato gerador é o parto ou a adoção. Então, a Constituição é clara, é um direito da trabalhadora do sexo feminino. O salário maternidade é um direito da mulher. No caso de uma união estável, onde duas mulheres, por exemplo, adotem uma criança, como as duas se encaixam no sexo feminino, as duas passam a ter direito ao salário maternidade. Seria bastante diferente de uma união estável de dois homens, onde nenhum dos dois teria direito ao salário maternidade. Então, é o benefício exclusivo da mulher. É claro que existem decisões judiciais deferindo o salário maternidade para um homem, mas são situações muito específicas. O primeiro caso foi de um servidor público que a mulher, infelizmente, faleceu no parto, então ele postulou judicialmente o salário maternidade para ele e isso foi deferido. Isso já foi replicado em outras decisões judiciais. Então, o único precedente que eu conheço envolvendo concessão de salário maternidade para homens é quando a mãe falece no parto. Fora dessa situação, não me lembro de ter visto homem ter conseguido um salário maternidade. É benefício destinado às mulheres. Pergunta agora da Fernanda. Professor, se a mulher tiver gêmeos, ela pode receber dois salários maternidade? Na verdade, o fato gerador do salário maternidade é o parto ou a adoção. Se a mulher tiver parto múltiplo, né, tiver gêmeos, trigêmeos, isso não tem qualquer influência no valor do salário maternidade. O valor será exatamente o mesmo. A quantidade de filhos não tem qualquer influência sobre o valor e também não tem qualquer influência sobre o prazo de concessão do salário maternidade, que é de 120 dias. Pergunta do Gabriel. Professor, qual a responsabilidade dos profissionais liberais na contribuição previdenciária? Essa é uma pergunta interessante, porque você, quando se filia à Previdência Social, você tem a possibilidade de se encaixar como um dos 5 tipos de segurado. Ou você é um empregado, ou você é um avulso, ou você é um contribuinte individual, ou você é uma empregada doméstica, ou é um segurado especial. Quando você é um empregado, quando você é um empregado doméstico, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é do tomador do serviço, é da empresa. No caso do segurado especial, ele é o responsável pelo recolhimento da sua própria contribuição, a não ser que a venda dos seus produtos agrícolas seja uma pessoa jurídica. Se ele vender para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai reter a contribuição previdenciária. Mas no caso do contribuinte individual, ele é que é o responsável pelo recolhimento da contribuição. Então, todo dia 15, o segurado contribuinte individual, ele deve recolher a sua contribuição. Se ele não fizer isso, ele vai ter uma consequência no momento em que for postular
um benefício, já que a ausência de pagamento pode retirar dele a condição de segurado da Previdência Social. É diferente, por exemplo, de um empregado. Se o empregado não tiver a sua contribuição recolhida, a responsabilidade é da empresa. Ele não sofre qualquer tipo de penalização, porque ele não é o responsável. Então, para o contribuinte individual, a responsabilidade é dele. É ele, então, que tem que ter o cuidado de mensalmente recolher a sua contribuição. Então, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Até lá. Estamos de volta com o programa Saber Direito Responde e nesse segundo bloco a gente vai continuar, vamos dar continuidade às perguntas feitas pelos nossos alunos. E aí, dando sequência aqui, o Gabriel tinha feito a pergunta no fim do primeiro bloco, então é a vez agora da Camila. Camila, qual é a sua pergunta? Professor, quais os benefícios que não podem ser cumulados? A acumulação de benefícios é um tema que a legislação trata no artigo 124, Lei 8.213, o artigo 124 prevê que eu não posso ter duas aposentadorias. E o interessante é que, e se a pessoa tiver dois empregos? Ela tem dois empregos, não pode ter duas aposentadorias? Na verdade, não. O que ela vai obter é uma única aposentadoria, somando os dois salários. Então, se ela é professora de manhã numa escola e professora em outra escola, eu vou somar os dois salários e conceder uma única aposentadoria. Não posso ter duas aposentadorias dentro do regime geral de previdência social. Posso ter uma aposentadoria do INSS e uma outra aposentadoria no serviço público. Eu não posso ter duas aposentadorias no INSS. Além disso, eu não posso receber salário maternidade e auxílio doença, até porque seria totalmente desnecessário. A mulher já está protegida recebendo salário maternidade, caso ela fique incapacitada nesse período, ela não precisa de um auxílio doença. Então, também não posso acumular o salário maternidade com o auxílio doença. Não posso receber dois auxílios acidentes, tá? São benefícios também inacumuláveis. Não posso receber mais de uma pensão de cônjuge ou companheiro, também tem uma vedação prevista no artigo 124. Não posso receber aposentadoria e auxílio-doença, já que o aposentado que retorna à atividade, ele só tem direito a 3 benefícios: salário-família, salário-maternidade e reabilitação profissional. E, por fim, eu não posso acumular o seguro-desemprego com benefício previdenciário, salvo duas exceções. Então, a possibilidade de se acumular um benefício com o seguro-desemprego está restrito a pensão e auxílio-acidente. Somente esses dois benefícios previdenciários é que eu poderei acumular com o seguro-desemprego, que tem natureza previdenciária, é um benefício do INSS. Fernanda. Então, é verdade que os benefícios eles são concedidos em 30 minutos? Por que foi anunciado isso e como é possível concedê-los nesse espaço de tempo? Na verdade, a Previdência Social, o INSS, foi o primeiro órgão a ter o seu banco de dados informatizado. Então, todo o banco de dados da Previdência Social, ela está armazenada no banco de dados. Existe uma empresa especializada no processamento das informações ligadas à Previdência Social. E uma dessas informações é justamente a vida laborativa do trabalhador. Então, toda vez que você for contratado por uma empresa, essa empresa tem como obrigação formal comunicar à Previdência a sua contratação, o teu salário, o período em que você trabalhou. Então, existe um banco de dados na Previdência com toda a sua vida laborativa. A ideia é que, no futuro, você nem precise guardar mais os documentos. Então, você tem lá 20, 25 anos de carteira assinada. Você vai até a Previdência e quer postular uma aposentadoria por idade. Então, a Previdência vai pegar o seu número que te identifica, provavelmente o seu PIS, vai digitar no computador. Como o computador já conhece a sua vida laborativa, ele mesmo já vai dizer se você tem ou não direito a um benefício. Então, por que se anunciou que os benefícios seriam concedidos em 30 minutos? Porque a partir da Lei Complementar 128, a Previdência Social recebeu uma autorização legislativa para utilizar esse banco de dados. Então, é um banco de dados chamado CNIS. Esse banco de dados, hoje, ele serve de parâmetro para a concessão de um benefício. Antes, eu não poderia usar esse banco de dados. A partir da Lei Complementar 128, essa lei autorizou a Previdência Social a utilizar esse banco de dados. Então, como eu já sei todo o teu passado laborativo, basta inserir o seu número no sistema e ele me diz se você tem ou não direito a um benefício. Por isso que foi anunciado que os benefícios seriam concedidos em 30 minutos. A partir da edição da Lei Complementar 128, a Previdência passou a usar os dados constantes do seu computador
para a concessão dos benefícios. No futuro, talvez as pessoas nem precisem mais guardar carteira de trabalho, provas de recebimento de recursos, né, por força de prestação de serviço, tudo isso vai estar registrado no banco de dados. Então, a razão foi essa, foi uma autorização legal para a utilização de um banco de dados chamado CNIS. Gabriel, sua pergunta? Professor, qual a influência do aumento de contribuintes na Previdência Social? Na verdade, a influência é positiva, né? Você aumentar o número de contribuintes, você aumenta a massa de arrecadação. Porque hoje o grande problema previdenciário é o descompasso entre o número de pessoas que recebem benefício e o número de pessoas que contribuem para o sistema. Eu, num cenário ideal, vou precisar de 7 pessoas trabalhando, sustentando um aposentado. O Brasil já chegou a ter 14 pessoas trabalhando para um aposentado. É um cenário longínquo, da década de 50 do século passado. Hoje a realidade está muito diferente. Hoje eu sequer consigo ter 1,5 trabalhando para sustentar um aposentado. Então, para resolver o déficit previdenciário, uma das medidas é atrair o trabalhador informal para a formalidade, para que ele volte a contribuir para a Previdência e eu vou aumentar a arrecadação. Então, a influência é estritamente positiva. O que é que o governo fez para atrair o trabalhador da informalidade para a formalidade? Então, se você pesquisar, por que você não paga a Previdência? Ele vai afirmar, a Previdência é muito cara. Eu trabalho por conta própria, então o valor da minha contribuição é de 20%. Se eu ganhar R$1.000, eu tenho que dar R$200 para a Previdência Social. Então, o governo criou um sistema de inclusão previdenciária. Da mesma forma que a empresa pode se enquadrar no Simples, como microempresa ou empresa de pequeno porte, o trabalhador informal, ele também pode se enquadrar num Simples previdenciário. Ele pode se enquadrar como um microempreendedor individual. Ao se enquadrar como um microempreendedor individual, ele não vai mais contribuir com 20%, a contribuição cai para 5% e ela incide sobre um salário mínimo. Então, aquele sujeito que dizia que não ia pagar os 20% porque era muito caro, a contribuição agora cai para 5% e a base de cálculo é o salário mínimo, ou seja, bastante atrativo. Você não vai pagar nem R$80 para ter uma proteção previdenciária. Então, é positivo atrair o trabalhador da informalidade para a formalidade e o que o governo fez para que isso acontecesse? Diminuiu o valor da contribuição, criando o sistema de inclusão previdenciária. Pergunta agora da Camila. Professor, qual a diferença entre aposentadoria especial e segurado especial? Bom, o adjetivo especial ele é usado de forma completamente diferente, tanto para o segurado especial quanto para a aposentadoria especial. Eu tenho 4 tipos de aposentadoria. Uma delas é qualificada como especial. Essa aposentadoria especial, ela é destinada às pessoas que exercem a sua atividade sujeitas a um agente agressivo. Então, se o seu ambiente de trabalho ele é permeado por um agente agressivo que pode ser químico, físico ou biológico, você tem direito a uma aposentadoria especial, que é uma aposentadoria antecipada. E essa aposentadoria pode ser contemplada após 15, 20 ou 25 anos, vai depender da intensidade desse agente agressivo. Então, se eu trabalho com raio-x, sou um operador de raio-x, eu tenho direito a uma aposentadoria especial após 25 anos de atividade sujeita à radiação. Se eu me exponho a um produto químico chamado amianto, eu vou trabalhar apenas 20 anos. Se eu trabalho numa mina subterrânea, eu tenho direito à aposentadoria especial apenas após 15 anos de contribuição. Então, a aposentadoria especial é para aqueles onde o seu ambiente de trabalho faz mal à saúde. Por outro lado, o segurado especial, ele recebe essa qualificação porque ele tem um tratamento diferenciado, só que não tem absolutamente nada a ver com a aposentadoria especial. O segurado especial, ele tem direito a benefícios do INSS no valor de um salário mínimo. Para que ele tenha direito a esses benefícios no valor de um salário mínimo, basta que ele comprove o exercício dessa atividade rural pelo mesmo período da carência. Então, a diferença do segurado especial para os demais segurados é que, para ele, a legislação criou regras próprias. Primeiro, o valor do seu benefício é de um salário mínimo. Quando ele for postular esse benefício, não precisa comprovar o recolhimento da contribuição. Basta comprovar o exercício da atividade rural pelo mesmo período de carência. Então, são coisas absolutamente distintas. O segurado especial não tem direito a uma aposentadoria especial. Eu posso dizer que o segurado especial tem direito a uma aposentadoria, um salário maternidade, um auxílio-doença no valor de um salário mínimo.
Tá? Então, são coisas absolutamente distintas. Foi até bom você ter perguntado, porque muitas pessoas confundem segurado especial com aposentadoria especial. Mas, como eu acabei de esclarecer, não tem qualquer tipo de vinculação. Professor, qual é o objetivo da Previdência Complementar? A Previdência Complementar tem previsão constitucional, está no artigo 202 da Constituição, e, na verdade, o nosso país tem 3 regimes de previdência. Eu tenho o regime geral de previdência social, que é o regime do INSS, é o regime basicamente da iniciativa privada. Eu tenho o regime próprio de previdência social, é um regime voltado para os servidores públicos, e eu tenho o regime complementar. O regime complementar tem 2 características fundamentais. Primeiro, é um sistema facultativo, é para quem quiser, não é um sistema obrigatório. A previdência complementar é um sistema que tem autonomia em relação ao sistema oficial. Eu não preciso estar vinculado ao INSS para obter uma previdência complementar. Tanto que o pai ou a mãe, se quiser, pode fazer uma previdência complementar para o seu filho ainda bebê. Na verdade, a previdência complementar, ela serviria para complementar a aposentadoria da iniciativa privada, já que o teto do INSS é pequeno, um teto de R$ 4.159, e aí os trabalhadores que ganham acima disso, para que não tenha uma redução na sua renda no momento da aposentadoria, elas vão contratar a previdência complementar para que, quando reunirem os requisitos de elegibilidade, possam receber uma complementação para o valor que elas acham adequado. Então, se na iniciativa privada o sujeito ganha 10 mil, contribui para a Previdência, sabe que a sua aposentadoria não vai passar de 4.159. Se ela for precavida, ela contrata uma Previdência complementar, cujo produto que ela quer adquirir é uma complementação no valor de R$ 6.000. E aí, quando ela se aposentar, não vai ter uma redução na sua renda. A renda que era de 10 vai continuar sendo de 10. A diferença é que 4.159 serão pagos pelo INSS e a complementação dessa aposentadoria será feita pelo sistema de previdência complementar. Agora, a previdência complementar também pode servir como um investimento. Ao invés de colocar o dinheiro na poupança, no CDB, você contrata uma previdência complementar, ela tem a vantagem de ser abatida do imposto de renda, então pode servir também como um mero investimento. Pergunta, Gabriel. Professor, quais os crimes tipificados contra a Previdência Social? A Previdência Social é um dos órgãos mais fraudados do nosso país, né? Justamente por conta dessa realidade, o Código Penal sofreu várias alterações no sentido de indicar que condutas tipificadas contra a Previdência Social seriam punidas com crimes específicos. Então, o primeiro crime contra a Previdência é a apropriação indébita previdenciária. O empregador que retém a contribuição do trabalhador e não repassa essa contribuição para a Previdência comete o crime de apropriação indébita previdenciária. Além disso, eu tenho situações de falsificação de documentos para fazerem provas perante a Previdência, e aí podemos ter falsidade material, falsidade ideológica, também são crimes praticados contra a Previdência. Mais recentemente, nós tivemos a inserção do artigo 313-A no Código Penal, que trata exatamente da inserção de dados falsos no sistema. Porque observou-se que a fraude contra a Previdência, ela sofreu uma reprimenda muito pequena do Código Penal. Então, praticamente valia a pena você fraudar a Previdência. Você obtinha milhões em fraudes e a penalização, às vezes, nem te mandava para a cadeia. Então, com essa alteração, hoje, inserir um dado falso no sistema tem uma das maiores penalizações do Código Penal. E se você atingir o objetivo, você é um servidor, inserir um dado falso e conseguiu fraudar a Previdência, você vai ter uma penalização que pode chegar até 15 anos de prisão. É claro que é difícil, porque se for réu primário não vai conseguir, mas teoricamente é uma ação que pode ser já uma severa punição. Além disso, são crimes contra a Previdência, fornecimento de senha para cometimento da fraude e também a sonegação fiscal previdenciária. Também é um crime tipificado contra a Previdência. Basicamente, esses são os crimes contra a Previdência, são os crimes que são praticados, né, no dia a dia. Então, todos eles, hoje, servem para colocar várias quadrilhas na cadeia pela excelente atuação da Polícia Federal. Então, você tem mais uma pergunta? Professor, qualquer pessoa pode ser segurado facultativo? Não, na verdade, a condição para ser segurado facultativo é não ter nenhum tipo de proteção previdenciária. Então, se você não tem qualquer tipo de proteção e tem mais de 16 anos, você pode ser um segurado facultativo. Então, não é qualquer pessoa, apenas aquela maior de 16 que não tenha qualquer tipo de proteção
previdenciária. Então, com essa resposta, a gente vai encerrar o programa de hoje, o Saber Direito Responde. Espero que o programa tenha matado a curiosidade de vocês e me coloco à disposição no meu e-mail. Basta entrar em contato lá com a TV Justiça. A gente se vê, quem sabe, numa próxima oportunidade. Até lá. Sucesso a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.